Como está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus é parecido com a teia de aranha, que por fora ele parece organizado, por fora ele parece bem aparentado, né? Sabe aquela pessoa que você bate o olho nela e fala assim, ó, essa aí é crente. Por quê? Porque a gente vai ver a forma de falar, a forma de vestir, vocabulário, né? Ou seja, nunca a pessoa é normal, ela sempre vai ter aquele vocabulário de crente, nada contra, porém, tudo pra mim que é espiritual demais, eu fico meio com o pé atrás. Aquela pessoa que nunca é humana, ela sempre é espiritual, tudo ela repreende, coisas naturais, né? Enfim, e a Bíblia, vamos lá para Mateus, ela fala assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. Ela caiu. Uau, gente, eu temo muito essa palavra. Ela caiu. E foi grande a sua queda, porque não ouviu as palavras de Deus e não as praticaram, né? E vamos lá. Quando a gente o relacionamento com Deus, gente, não é algo que é temporário, né? Ou seja, quando você tem um relacionamento com o seu parceiro, né, com as pessoas ao seu redor, né, ali você tem um relacionamento. Ou seja, não é algo que hoje eu quero me relacionar e amanhã eu não quero me relacionar. Porque se você tem marido, você tem filhos, você convive na mesma casa. Então não tem como você não querer se relacionar. Não tem como você conviver com as pessoas e no outro dia você, tipo assim, não, hoje eu não quero falar contigo, né? Lógico que todo relacionamento, até com Deus, não é perfeição. Um exemplo, eu não tenho um relacionamento com Deus perfeito. Porque nem todo dia eu tô aquela, uau, hoje eu quero me levantar e vou passar o dia falando com Deus. Eu não sou assim. Então, se eu for demonstrar o que eu não sou, é mesmo que nada. Lógico que assim como um dia, né, você está mais calada, mais retraída, mais calma, mais impaciente, mais preocupada. Porém, mesmo dessa forma, mesmo desse jeito, feliz, triste, alegre, passando por dificuldade, na riqueza, na saúde, na pobreza, na doença, você vai continuar lá. Então, isso é um relacionamento, gente, eu diria assim, maduro, né? Um relacionamento não é mil maravilhas. Então, se você for falar que o relacionamento, né, com Deus e com as pessoas à sua volta é mil maravilhas, eu não acredito nisso. Em relação a Deus, de não ser mil maravilhas, não é sobre Deus, é sobre mim. Porque eu sou imperfeita. Assim como eu me relacionando com outras pessoas, eu também sou imperfeita. Eu magoo as pessoas, eu falo o que eu não deveria falar, e nem sempre é proposital, é sem querer. E isso se chama fraqueza. Isso se chama humanidade caída. Ou seja, nós falamos coisas que não é para falar. Fazemos coisas que não é para fazer. E nem sempre é por mal, por maldade. Sabe aquela pessoa que, para ela, tudo é maldade? Tudo é porque a pessoa tem inveja dela, como se ela nunca tivesse inveja de ninguém, né? Sabe aquela pessoa? Ah, Maria, me magoa porque tem inveja de mim. Não, minha querida, ou meu querido, ninguém tem inveja de você. A questão é outras coisas, nem tudo é inveja, gente. Nem tudo é maldade das pessoas, é imaturidade. Quantas das vezes eu já fiz coisas erradas, falei coisas erradas sem pensar e não era maldade.
sabe? Era imaturidade, realmente emocional, espiritual. Sabe, você fala, meu Deus, para que eu falei? Que imatura, né? Uma tolice que habita dentro de nós, essa tolice, né? Que nós temos o que matar todos os dias, né? Para ver se essa sabedoria sai, né? A Alexandra Abrantes, eu acredito que seja a frase dela, que ela fala que a mulher tola e sábia está dentro de nós. Assim como o homem sábio e tolo está dentro dos homens. E isso é normal, né? E... Eu esqueci o que eu ia falar. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente não está tendo um relacionamento com Deus, da qual eu vou explicar novamente que esse relacionamento ele não é perfeito, tá certo? Porque nós não somos perfeitos, não é sobre o caráter de Deus, é sobre nós que não somos perfeitos. A gente começa a se afastar, né? Assim como nas pessoas também. Um exemplo, gente. Eu deixei amizades da qual hoje eu poderia estar firme. Mas pela minha maturidade, o meu orgulho, né, de não me submeter a algumas coisas da qual eu poderia ter me submetido, eu perdi. Sabe? Por quê? Imaturidade, tolice, né? Meninice. Isso também é real, porque o verdadeiro relacionamento é aquele, ó. Pois que a Bíblia fala que nós somos ferros, acho que é ferros, como os ferros, né? Que afiam um ao outro. Ou seja, a gente vai ali moldando, ali se arranhando. Mas para que é isso? Para que venha sair ouro da gente, né? Para que venha sair, Deus extrai o melhor de nós. Então é nos relacionamentos que a gente vai ser moldado. E isso tanto o relacionamento com Deus, quanto o relacionamento com o nosso próximo. E como vou saber, Carol, se o meu relacionamento com Deus é igual uma teia de aranha? O que é a teia de aranha? Quando você olha para uma teia de aranha, ela é toda organizada. Ela é bonitinha ali, organizada, porém ela é frágil. Não pode nem tocar na teia de aranha porque ela vai se desmanchar. Ou seja, é uma vida que por fora parece organizada, né? Aí essa vida ela aparenta dinheiro, beleza, a beleza é passageira, não esqueça disso. Juventude é passageira, né? A juventude é passageira. Hoje eu não quero Deus porque eu sou muito nova. Aí daqui a 30 anos, a 50 anos, você vai estar com a vida toda destruída. Por quê? Porque você brincou tanto na juventude, brincou, não se cuidou. Aí quando chega a 80 anos, fica só, ou até dando trabalho para outras pessoas. Gente, eu vejo muitos pais, né, sozinhos, né, onde os filhos não querem cuidar. Porém, eu temo muito a falar, a julgar isso. Por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu naquela família. Então, se aqueles filhos não teve um pai presente, é natural uma pessoa que não tem a Cristo abandonar. Tem que honrar pai e mãe? Tem sim. Enquanto a Bíblia fala que os pais não devem aborrecer os seus filhos. Aí imagine um pai que não cuidou da família, né? Que brincou com a saúde, que não estava presente na vida dos filhos, chegar aos 80 anos de idade, não quis ao Senhor, não quis a Deus. Então ele perdeu tudo, ele perdeu toda a vida dele, até a família. E isso é muito triste. Então os filhos ele abandona. Por quê? Porque os filhos também se magoam, né? Eles estão magoados e não tem a Cristo. Então a gente não deve pegar uma história e julgar apenas uma pessoa, né? Nós temos que ver ao total, né? Mas por que esse homem, por mais dá pena dar, né? Porque a pessoa ali chegou na velhice e muitas das vezes vem um arrependimento também na velhice, mas não tem como voltar atrás, né? Então, quanto mais jovem, o meu conselho, quanto mais jovem você buscar o Senhor, mais vida você terá. Eu, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, eu creio, eu profetizo, né, que daqui a uns 50 anos eu quero continuar caminhando com Cristo, né? Eu quero continuar
tendo Cristo na minha vida. Por quê? Porque eu quero. Sabe, eu tenho um livre-arbítrio de escolher isso. Eu tenho um livre-arbítrio de seguir o caminho de Deus. É uma escolha minha, não é por obrigação, eu sempre falo. Não é por obrigação, não é por interesse. Não é porque Deus fez ou deixou de fazer. Ele é Deus, ele é quem sabe, né? A criação não diz para o Criador como deve ser. É o contrário, né? E vamos lá, gente. Influência, aparenta, influência, posição social, confiar em pessoas acima de Deus, que isso pode ser um lugar no seu coração. Aparenta religiosidade naquela pessoa que fala, anda, veste, ri como crente, sabe? Isso. Confiar demais, aparentar força e inteligência, ou seja, Carol, não posso usar minha inteligência? Claro que pode e deve. Mas, gente, eu falo assim, pra tudo tem um limite. Porque quando eu uso a minha inteligência, vamos lá, eu tô usando, né? Eu tô escrevendo algo, tô fazendo algo. Quando eu vejo ali que eu tô com dificuldade, eu paro e falo assim, Senhor, tira a minha mão, agora é tu. Porque a minha inteligência aqui limitada não está me deixando crescer nessa parte aqui. Porque a minha inteligência que eu estou usando, porque o Senhor me deu, e eu reconheço isso, que ela é limitada, ela vai até aqui, então não dá mais. Agora pega. Tem coisas que eu paro. Vou parar por uma semana, vou. Até Deus me falar qual é o meu próximo passo. Porque enquanto eu não souber e tiver certeza do próximo passo, eu prefiro ficar parada. Porque nem todo parar é atraso. Às vezes o parar é um preparo. Para quê? Para você ter paciência na vida, para você ter resiliência. Nós estamos em um mundo que é 3 minutos, né? Ou seja, 3 minutos eu quero que a minha vida mude. E não é a realidade, gente. Não é. Então, se você não parar, respirar e pensar nas coisas, você vai viver uma pessoa estagnada, reclamona, murmurenta. Porque a vida não é do jeito que a gente quer, não é esse mar de rosas. É a mesma coisa, eu tava vendo essa semana, né? Que o casamento, um exemplo, os filmes, né? De romance. O filme de romance, aqueles filmes de Natal que eu gosto muito, né? Eles seguem um roteiro. Mas na vida real, num casamento, não se segue roteiro. É a vida nua e crua. Entende? Então, num filme que você vê, eles vão seguir o roteiro. Olha, amanhã vocês vão pegar na mão do outro e dançar. Amanhã vocês vão falar eu te amo pro outro. Amanhã vocês vão jantar num lugar bem chique. Amanhã o marido vai dizer pra esposa que ama ela, que é apaixonado por ela. Mas na vida real não é assim. Gente, é muito engraçado isso, sabe? Eu vejo assim, meu Deus do céu, me iludi. Né? Porque a vida real não é essa. E é maravilhoso quando nós vamos até o final da vida. Né? Então, só de a pessoa estar viva hoje, vamos supor, com 80 anos, cara, ela venceu. Porque eu já tenho quase 30. E tem dias que, meu Deus do céu, socorro, né? Me ajuda. Imagina uma pessoa que chegou, tanto de experiência e bagagem que aquela pessoa tem, né, para contar, para falar, né, dos erros, dos acertos, dos arrependimentos, né? E vamos lá, gente. Pronto. E quando a gente bota a nossa esperança em coisas externas, é algo superficial. Ou seja, é algo que um dia vai desabar. É aquela pessoa que hoje ela tá aqui e do nada ela muda. Né? Ela muda o caráter, ela muda a forma de falar, ela muda a forma de se expressar. Ela se torna uma pessoa rebelde, né? Uma pessoa contra, uma pessoa amarga, uma pessoa azeda. Porque em vez de ela colocar a confiança em Deus, ela botou a confiança nos resultados. Ou seja, do que Deus pode fazer por ela. Então a maioria das pessoas, gente, é assim. Se Deus fizer, eu vou continuar. Mas se Deus não fizer, ó, tchau, Deus, eu mesmo vou me virar com a força do meu braço.
Aí vem o que? A queda, né? Porque o orgulho, ele precede a ruína, né? O orgulho, ele vem antes da queda. Ou seja, aquela pessoa, ela vê que seguir um caminho de Deus não está tendo resultado, né? Não é que não está tendo, que a gente já sabe. O filho que é maduro, ele já sabe, né? Não. Tá tendo assim, ó, de baixo pra depois, igual uma árvore, ela crescer. Mas uma pessoa que ela é imatura, ela não espera o tempo da colheita. Ela cansa. Sabe? Ela poderia até estar ali bem pertinho. Daqui a 3 dias, ela ia colher as bênçãos dela. Mas ela se rebela. Rebelião. O que é o rebelião? Eu não vou seguir o caminho que Deus quer pra mim. Porque não tá tendo um resultado rápido. E o resultado do Senhor não é rápido. Ele pode? Pode. Mas quem sabe é ele, se ele vai querer dar ou não. Né? Nós somos imaturos demais, gente, para receber coisas grandes de Deus. Um exemplo, eu sempre falo para Deus, Senhor, se não for para mim, nem me dê. Eu sei que tem coisas que Deus quer cumprir na minha vida, mas agora eu não tenho maturidade espiritual para isso, emocional para isso. Eu ainda sou muito imatura. E tem coisas que Deus vai te dar e que você se assusta. E às vezes Deus nos dá, e por mais que nós nos achamos imaturas, né? Deus ali vai nos capacitando, né? Porque ele sabe que a gente vai ter responsabilidade ali de conduzir, né? De valorizar aquilo que Deus nos dá, né? Enfim, esse vídeo é sobre relacionamento com Deus, né? Que o seu relacionamento com Deus não vem estar baseado em resultados, né? Pelo que ele faz. E não é que Deus não vai fazer. Ele vai fazer, porque ele é Deus e ele quer ver os filhos dele prosperar. Porém, não vai ser no seu tempo, do seu jeito, da sua hora. Não vai ser. E não adianta se espernear. E se você se afastar desse caminho? Gente, Deus não perde nada. Entende? Hoje, assim, a mente que eu tenho hoje é: eu jamais me afastaria do caminho do Senhor. Porque quem vai perder... Se você tiver um pouquinho mais de inteligência, você vai saber que quem vai perder é você. Deus continua soberano. Deus continua sublime. Sabe? Deus continua lá no trono dele, de todo poder, glória, majestade e honra. Reconheça a soberania do Senhor, né? Então, continue nesse caminho. E se eu sair, Carol? Vai colher consequência. E não é legal. Gente, não é bom isso. Isso não é algo inteligente para você se fazer, né? E principalmente depois você desfrutou da presença, desfrutou da bondade, desfrutou da graça, teve experiências com Deus. Eu acho que eu não me ousaria a sair, né? E se um dia eu pelo menos pensar nisso, que o Senhor venha me questionar, me confrontar, né? Porque eu sou ser humano, né? Apesar de eu não querer isso de forma nenhuma, eu posso cair, né? Porém, que Deus ia me confrontar. Antes que eu, pelo menos, pense nisso, né? Jamais, em nome de Jesus Cristo, está repreendido, né? Então, desfrute da bondade do Senhor. Não da forma que você quer, apenas receba o que Deus está fazendo. Tenha paciência no processo, né? Tenha, sei lá, tenha gratidão, sabe? Não seja um coração ingrato que só vê sequidão, né? Eu sei que existe sim. Nem sempre nós estamos lá no auge. Nós estamos sim no deserto, muitas das vezes. Mas o deserto também tem pão. Tem o pão de cada dia, tem a água que sacia a nossa sede, tem a palavra de Deus. Sabe? A gente acorda. Só de eu estar aqui com vida, isso é uma forma de eu agradecer. Só de eu ter um teto para morar, isso é uma forma de agradecer. Só de eu ter uma Bíblia para ler, isso é uma forma de agradecer. Só de eu ter uma igreja para ir, isso é uma forma de agradecer, né? Então, repense sobre o seu relacionamento com Deus, né? E esse vídeo não é te acusando, não é te confrontando.
De forma nenhuma, é para você refletir, né? E Deus não está com raiva de você, tá bom, gente? Às vezes a gente pensa que Deus está com raiva de nós. Deus não é essa pessoa, né? Deus não é a gente, né? Que se hoje eu não quiser me relacionar com alguém, a pessoa vai ficar com raiva. Ou eu vou ficar com raiva da pessoa. Mas Deus não é essa pessoa, Ele sempre está lá disponível. Não é que Ele seja fácil, né? Mas é que Ele é misericordioso, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre o caráter de Jesus Cristo, tá certo?